De hoje eu vou estar falando sobre o corpo como mapa da consciência. Tudo que você precisa entender para destravar as questões a nível emocional. Você sabia que o nosso campo emocional é o nosso maior gargalo, o nosso maior ponto de sabotagem e de autossabotagem? Pois é, de pessoas, pois você pode ter uma ajuda clara, consciente desse processo e ajudar pessoas, seu companheiro, sua companheira. Olá, Ednélida, tudo bom? Wanda, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Vamos junto. Olá, Carmen, seja muito bem-vinda. O corpo como mapa da consciência. Vamos compreender isso bem. Muito bem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você sabia que o nosso corpo, ele guarda memórias? Você sabia que o corpo, ele é um grande arquivo de consciências vivas que vai trazendo cada tipo de programa mental. Pela psicologia, o pensamento, ele gera sentimento e o sentimento gera o comportamento. Eu diria até mais, o pensamento, ele gera um sentimento e esse sentimento, ele gera um padrão energético e aí, a partir desse padrão energético, isso gera uma somatização ou um processo comportamental. Dependendo do padrão mental ou emocional, esse padrão comportamental ele pode ser saudável ou ele pode ser um padrão comportamental não saudável. Ele pode ser um padrão disfuncional. Vai depender muito do caso e do quadro da pessoa. Cada caso é um caso, certo? Então, isso vai depender muito do contexto. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que ela guarda as emoções, ela, nesse movimento de guardar as emoções, ela acaba gerando um cenário onde ela entra em frustração. Essa frustração, estou dando um exemplo bem aleatório, tá? Bem aleatório, só para você poder entender e compreender isso daí. A pessoa, ela tem um padrão mental de não falar aquilo que ela não quer. Ela tem um padrão mental de não dar limites, de não saber dizer não, por exemplo. Essa pessoa, ela, por não dar limites, por não dizer não, por exemplo, ela acaba gerando emoções de frustração. Essas emoções de frustração geram, por exemplo, uma tendência a ela acabar somatizando essa frustração que ela guarda, por exemplo, através da comida. E aí, essa frustração que faz com que ela entre num movimento de querer compensar aquilo que ela gostaria de ser vista, ouvida ou de falar, ela acaba compensando isso na comida. É um exemplo. E aí, esse movimento, as células e o corpo, o tecido vai buscando, por exemplo, a gordura como um instrumento de proteção, como um instrumento de isolamento. Isso tudo é muito inconsciente. E aí a pessoa não entende por que ela gera um sobrepeso e esse sobrepeso ele se torna, depois de alguns anos, uma obesidade. E aí, se ela não olhar para isso, essa obesidade pode ir para o nível 1, pode ir para o nível 2 e até para o nível 3. Só que é importante você entender que se você conhece alguém que está com esse cenário de obesidade, essa pessoa ela gerou isso, não foi de um dia para o outro, isso foi ao longo de meses e anos de vida que isso foi sendo somatizado, certo? E aí o que é mais fácil? É mais fácil as pessoas empurrarem remédio, empurrarem medicação, não que em alguns casos não seja necessário, alguns casos até é, mas só a medicação não vai resolver. Por quê? A medicação ela vai meio que focar na consequência, ela não vai focar na causa, que foram essas emoções. E quando você olha
para o seu corpo. Quando você olha para o mapa da consciência, você começa a compreender que essas emoções que não foram ditas ou não foram bem resolvidas internamente, elas acabam não sendo bem resolvidas externamente, e isso gera, muitas vezes, de forma ora consciente, de forma ora inconsciente, um cenário de codependência emocional. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. Está fazendo sentido para mim. Só para poder entender e ter um feedback de que a minha linguagem como terapeuta, ela está conseguindo chegar até você, que não é terapeuta, você mulher empreendedora, você mulher empresária que, de repente, você não sabe de nada sobre terapias. Comenta aqui embaixo, no coraçãozinho ou no foguinho, aperta aqui para eu saber que você está compreendendo o que eu estou trazendo, ou nos comentários, para que você possa me dar esse feedback, tá bom? É muito importante esse feedback, pois ele vai me ajudar a eu poder modular a minha comunicação e eu falar na sua linguagem, você mulher empreendedora, que não é terapeuta. E você que é terapeuta, você mulher empresária e terapeuta holística, é importante que você também possa me dar esse feedback e, de repente, você complementar outros pontos de vista, outras técnicas que você já utiliza, você pode somar e agregar aqui comigo, junto com a live, tá bom? Aconteceu comigo no almoço e quando me dei conta, me afoguei feia. Tive medo de morrer sufocado. Então, quais foram as emoções que vieram nesse momento, na luta? Agora eu vejo a minha realidade. Ok, Wanda, show de bola. Sim, pois as emoções não cuidam. Não entendi, Valéria, a sua mensagem. Se você puder fazer ela. Está fazendo sentido para mim. Maravilha. E você que não me conhece, eu sou Daniel Ramido, sou terapeuta holístico, trabalho há 18 anos como terapeuta e eu quero compartilhar com você a minha experiência ao longo dessas lives e materiais. Ontem mesmo eu compartilhei uma aula gratuita. Essa aula gratuita, ela falou sobre um assunto bem parecido com essa, somatização e mielização somática. E isso tudo gera um movimento que é importante você compreender que nem tudo é espiritual. Às vezes as pessoas falam que existem certas questões, porque fizeram uma magia para mim, fizeram um feitiço. Ok, ok. Eu entendo e compreendo que essas questões são de ordem espiritual. Mas o que foi que está em mim que está fazendo com que eu venha atrair essas magias, esses feitiços? É sobre isso. E quando a gente compreende, a gente acessa a autorresponsabilidade. Porque até mesmo para alguém ter feito magia ou feitiço para você, de forma inconsciente, note bem, de forma inconsciente existe algo em mim que está atraindo essa magia. E nem sempre isso é só espiritual. Às vezes é um padrão de vitimização, às vezes é eu buscar um salvador para eu inconscientemente buscar alguém que me salve. Às vezes é buscar na figura do campo afetivo um salvador que resolva as minhas angústias, os meus problemas. Ou, de repente, é eu ser o salvador e eu buscar problemas para que eu possa não olhar para as minhas questões e buscar resolver as dos outros. Ou, de repente, é eu buscar querer, dentro de uma boa intenção, por detrás existem sempre boas intenções, mas essas boas intenções, elas acabam gerando, dependendo do nível de consciência, ela acaba gerando um cenário, ora disfuncional e ora funcional. E, de repente, a pessoa pode ser controladora ou ter um padrão controlador. E aí, nisso, eu acabo querendo uma boa intenção do outro, eu acabo querendo fazer o bem para o outro, mas eu acabo controlando o tempo do outro, querendo controlar com quem vai, para onde vai, de que forma foi, o que gastou, que horas foi, que horas que voltou. E isso, muitas vezes, vai minando as relações, principalmente no campo afetivo. Mas isso vai muito mais além do que o campo afetivo, tá certo? Isso vai para o campo profissional, isso vai para o campo familiar, saúde e assim por diante. Você que não me segue e que está começando a me ver aqui, eu te convido a você já me seguir, ativar as notificações
e com isso você continuar me acompanhando, tá? Ativar o sininho que fica no canto superior, quando você me segue lá com os 3 pontinhos, e a plataforma vai poder te entregar mais. Sempre que eu estiver entrando nas lives nesse horário de 1h30, você vai poder receber informativos. Se você não fizer isso, já aconteceu o feedback de muitas pessoas que, mesmo me seguindo, a plataforma não entregou que estava iniciando a live para elas, mesmo elas já seguindo. Tá? Muito bem, continuando aqui o assunto, vamos aqui para o próximo assunto que eu preparei. Por que essas emoções não resolvidas, elas viram tensão crônica? Porque, muitas vezes, esse processo, ele acaba gerando uma somatização gradativa. Então, essa somatização, ela vai depender muito de cada perfil de personalidade. E para que você consiga ter esse entendimento, é fundamental que você possa ter uma ideia do seu perfil enneagramático. É muito importante que você possa ter um acesso básico de comportamento. Daniel, eu já fiz um teste comportamental por outra metodologia. Eu preciso fazer pela sua? Não. Se você já tiver um mapeamento e esse mapeamento ele tiver feito sentido para você, está valendo. Entendeu? Pode ser DISC, pode ser outro mapeamento, existem vários. Eu, particularmente, eu gosto muito do mapeamento do Enneagrama das Personalidades, porque é um mapeamento que ele me traz uma clareza dinâmica. Ele me traz uma clareza em tempo real do hoje, do ontem e da onde eu quero ir. De hoje em diante, para onde eu quero ir. Se eu quero trilhar um caminho de evolução rumo à essência, ou se eu, de repente, eu estou fazendo vista grossa para isso, e aí eu posso continuar num caminho mediano, ou eu posso ir para um caminho de queda. Daniel, mas tem gente que escolhe isso? Tem gente que escolhe isso. Isso é uma decisão. Não é todo mundo que decide evoluir para a luz, não. Tem pessoas que olham para o seu perfil e falam assim, eu tenho isso tudo mesmo, mas eu não estou disposto a fazer nada para mudar absolutamente nada disso. E está tudo certo. É uma decisão. Só que Daniel, eu me coloco na condição de terapeuta de não atender mais essa pessoa. Eu deixo ela lá seguir o rumo dela. E eu sigo o meu. Porque esse tipo de gente não vai trazer resultado para o processo terapêutico. E eu vivo de transformação. Se a pessoa não está disposta a se transformar, não vai ser eu que vai fazer ela se transformar. Existe uma premissa dentro do processo terapêutico que a gente fala o seguinte, a minha parte como terapeuta, e você que é terapeuta, é importante você guardar isso para você replicar com os seus clientes. A minha parte como terapeuta é de 10%. E a sua como atendido ou atendida é de 90%. E isso traz um senso de autorresponsabilidade muito grande. Isso traz o entendimento de que aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu sou o agente de transformação da minha vida. E isso quebra os padrões de vitimização. Isso quebra as transferências de responsabilidades minhas para terceiros. Isso faz com que eu assuma essa responsabilidade e entenda o que é meu e o que é do outro é do outro. É muito comum virem casais, inclusive, em crise. E esses casais, eles trazerem várias demandas que se acumularam ao longo dos anos. E eu atendo casais. Eu atendo casais tanto presencialmente aqui em Fortaleza, quanto atendo casais remotamente. Daniel, e dá para atender casais remotamente? Dá para atender. Tranquilamente. E, dependendo do cenário, você que está passando por um cenário de crise na sua relação, dá para a gente trabalhar as questões comportamentais, dá para a gente trabalhar as questões de comunicação e dá para a gente trabalhar as questões de intimidade. Para cada ponto desse que eu trouxe, eu vou trabalhar dentro de uma linha de abordagem diferente. Mas todas elas envolvem o entendimento sobre quem sou eu. Todas elas envolvem o entendimento sobre para onde que eu quero ir junto com essa relação. Para onde que eu quero ir
de forma individual. Aonde que eu quero chegar? Então, isso é importante você definir. Se você não define isso, você fica igual um barco sem rumo. E tem muita gente que vive igual um barco sem rumo. Se você for pegar um táxi hoje, agora, na sua cidade, na sua região, e você for entrar no táxi e você falar para o taxista, segue. Aí ele vai perguntar assim para você, né? Sim, nós vamos para onde? Não, só segue. Eu não sei para onde é que eu vou, não, só segue. Aí o taxista, ele pode até não falar, mas na cabeça dele ele vai pensar assim, essa pessoa, ela é meio perturbada. No mínimo, ela é uma pessoa que está, no mínimo, ela está meio desorientada emocionalmente. E parece meio óbvio isso, mas tem muita gente que segue a sua vida desorientada. Desorientada de onde quer ir, desorientada de aonde quer se posicionar, do que eu quero e do que eu não quero, do que eu tenho convicção de onde é que eu quero chegar e do que eu não tenho convicção de onde é que eu quero chegar, não é? Tem gente que não percebe isso, isso está no piloto automático. E um dos objetivos dessa live e de outras lives e também de outras aulas gratuitas nas segundas-feiras é fazer você despertar. É despertar a sua consciência. É fazer você elevar o seu nível de consciência para que você possa saber aonde você quer chegar. Onde que eu quero chegar como profissional, dentro da minha área. Onde que eu quero chegar dentro do meu relacionamento com o meu companheiro. Onde que eu quero chegar com aquele curso de formação. Eu estou fazendo aleatoriamente porque o meu pai queria que eu fizesse, ou porque a minha mãe queria que eu fizesse aquela faculdade, ou eu estou fazendo porque eu quero, de verdade. Está entendendo? Então é importante você definir isso para você, para a vida. Porque no final das contas, vai ser só você e você. E as suas convicções. Tudo aquilo que você tem de convicção, se você não tiver muita clareza do que você quer, você não vai conseguir sustentar. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar isso no meio do caminho. Por quê? Porque o motivador não foi o motivador interno, foi o motivador externo. Deixa eu te falar um exemplo, só para você compreender isso. Teve uma pessoa da minha família, que eu não vou citar nomes, ela motivada e empolgada pelo pai dela, que tinha feito já a faculdade de Direito, já estava quase para se formar, botou na mente dela e ela aceitou. Ele motivou ela fortemente e ela aceitou ela fazer direito. Só que ela não tinha, ela já tinha uma bagagem como terapeuta holístico. Ela já tinha uma bagagem de anos de experiência como terapeuta holístico. E aí ela entrou no curso de direito. E aí ela passou 6 meses, ela passou um ano. E aí depois de um ano, ela passou o terceiro semestre, ela começou a entrar em crise existencial. Por quê? Porque, na verdade, aquilo não era o que ela queria. O que ela queria era outra coisa. E aí o que ela fez? Ela acabou abandonando o curso. E aí, de repente, você se pergunta, poxa, por que a pessoa iniciou, então, se ela não queria? Por conta disso que eu estou falando. A pessoa, ela entra num barco que ela não tem um rumo claro. Ela não tem uma convicção interna. Ela não tem um senso de propósito claro do que ela quer, a curto, médio e longo prazo. Então, eu te convido a você que está aqui me assistindo, você anotar isso. Pegue um caderno, uma agenda e caneta. Qual é o seu propósito? Onde que você quer chegar a nível pessoal? Porque essa pergunta do propósito, ela pode ser para vários níveis. Ela pode ser a nível profissional, ela pode ser a nível pessoal, ela pode ser a nível espiritual. Cada uma dessas perguntas vão obter novas respostas. Então, se você tiver realmente um desejo ardente dentro de você, que queira te motivar, te orientar, uma delas é o propósito. O propósito faz com que as pessoas elas motivem-se antes de entrar em ação. Isso que chama motivação. E o meu propósito é te ajudar a você desenvolver o seu propósito. Esse é um dos meus propósitos. Mas não é só esse. É te ajudar a você ser uma pessoa autossuficiente no trato das suas próprias energias. E não tem como você tratar suas próprias energias sem você ter autoconhecimento.
Pela minha experiência, não tem. E se tivesse, seria uma percepção de curto prazo. E eu não quero que você fique dependendo de ninguém, nem mesmo de mim como seu mentor ou terapeuta. Eu quero que você siga livre. Eu quero que você siga uma caminhada de forma leve, que você siga de forma leve e sem dependência de ninguém, nem mesmo do terapeuta. Então, para que você consiga essa caminhada acontecer, é fundamental que você tenha como base o conhecimento. É fundamental que você tenha como base o autoconhecimento. E aí, esse conhecimento, junto com o autoconhecimento, ele vai trazer um cenário de autossustentação, tanto psíquica, quanto emocional, quanto energética e quanto fiscalizado. E isso vai atualizar no seu corpo físico, certo? Então, por conta disso, é que eu quero trazer para você a visão de um cara chamado William Reich. Esse cara, ele foi uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração profunda por ele. Ele foi médico, ele foi cientista, ele foi pesquisador, e ele tinha tudo para ele ficar na dele, de boa. Mas o que foi que ele fez? Ele compartilhou todo o conhecimento de pesquisas que ele fez na época, que a gente está falando aí do começo do século XX, a gente está falando de 120 anos atrás, mais ou menos. Ele compartilhou vários assuntos que, na época, foram chocantes. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, ele fez um dos experimentos dele e ele conseguiu descobrir e provar que, colocando eletrodos em mulheres e fazendo uma indução orgástica, ele conseguia acender uma lâmpada através da energia gerada por conta desse orgasmo. Tem noção do que é isso? E ele propagou, fez um artigo científico e propagou isso para a comunidade científica da época. E aí o resumo da ópera, vocês devem imaginar que as pessoas não aceitaram. As pessoas, elas duvidaram, chacotaram com ele e começaram a perseguir ele publicamente. E a grande verdade é que a fonte onde Reich bebeu foi a mesma fonte onde Freud também bebeu. Só que Freud, né, como era taurino, cartesiano, preferiu ficar só na mente. Mente, 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 mente e mental. E o Reich não. O Reich entendeu que ele poderia criar uma outra via de raciocínio lógico. Eu posso tentar ver se é só da mente para o corpo. Nessa época, as pessoas acreditavam que tudo era só mental, indo para o corpo. E anos depois, décadas depois, os trabalhos de Reich foram provados por outros profissionais de que também existe um outro caminho, que é do corpo para a mente. Eu também tenho uma outra via. E hoje a neurociência mostra isso. Os neurônios, eles ligam o corpo através dos neurônios somáticos para o cérebro, do mesmo jeito que existem outros neurônios que ligam do cérebro para o corpo. E essas vias, elas acontecem quase que em tempo simultâneo. E isso está dentro das bases fisiológicas. Então, quando você começa a entender isso, você começa a compreender a visão que esse cara tinha das couraças, que eram estruturas rígidas de entorpecimento. Eu não vou falar sobre isso hoje, isso vai ser o tema da live de amanhã, e eu quero te convidar a você participar comigo dessa live amanhã, que vai ser às 13h30, dando continuidade sobre esse assunto, tá bom? E se você gostou do conteúdo, eu te convido a você me seguir já, caso você ainda não tenha me seguido, ativar as notificações e você entrar no grupo de avisos, pois lá é o meu grupo oficial, onde eu compartilho conteúdos diferenciados, entre eles uma aula gratuita, secreta, que é só para o grupo de avisos, e essa aula você tem níveis de despertar de consciência altíssimos. Ontem mesmo eu compartilhei, e se você entrar hoje ainda, você vai conseguir ter acesso a assistir essa aula de ontem até meia-noite, gratuita ainda, tá? Então, é uma oportunidade que você tem. E também eu vou compartilhar lá, nesse grupo, nessa semana, o material do propósito, que eu quero compartilhar com você que estiver entrando e tiver entrado recentemente nesse grupo. Eu vou compartilhar com você perguntas poderosas de propósito, para que você possa dar uma grande sacada de transformação. Ok? Agora eu vou abrir para perguntas. A pessoa tem que querer, com certeza, Valéria. Tudo a pessoa tem que querer. Não tem nada que a gente não consiga facilitar num processo se o outro não quiser querer.
não quiser uma mudança. Por isso que a minha parte é 10%. 90% é do outro. A vida inteira passando por tudo calada. Filhos criados, agora netos, há 2 meses morando com uma filha. Me sinto doente, o corpo sofrendo muito. Sônia, tem mudança, tá, Sônia? Você pode se transformar, basta que você se permita. Aumente a sua permissão e aí você vai conseguir ter um cenário de liberação dessas memórias, liberação desses conteúdos. Olá, Luciene, tudo bom? Perguntas, você pode colocar aqui na caixinha de interrogação suas perguntas, tá? As perguntas são mais importantes do que as respostas. Para que você possa ter respostas boas, é importante você formular boas perguntas e com isso você trilhar um cenário assertivo de autopercepção. Gostou do conteúdo? Então, já te convido a você escrever aqui embaixo a palavra grupo, aqui na live mesmo, nos comentários, ou comigo lá no direct, grupo, escrever grupo, ou você clicar lá no link da bio, o primeiro link de cima para baixo, e aí você vai entrar diretamente no grupo de avisos Daniel Hamilton, que é o meu grupo oficial. Eu vou estar compartilhando conteúdos para você, tá bom? Muito bem. Vou ficando por aqui. Olá, Helena, tudo bom? Como é que você está? Vou ficando por aqui. Sinta-se abraçada poderosamente. E amanhã, às 13h30 da tarde, eu te aguardo para nossa próxima live, onde eu vou estar dando continuidade sobre esse assunto, tá bom? Um forte abraço, tenha uma ótima tarde e até lá. Eu quero entrar no grupo. Como eu faço? Helena, eu vou te enviar um link, tá? Depois aqui da live. E aí, com isso, você vai conseguir acessar. Tá certo? Fica tranquilo. Um forte abraço para você, que estava até aqui até o final. Desejo que você tenha uma tarde excelente. E até amanhã, para a Live Express de amanhã, às 13h30. Já coloca na sua agenda, 13h30, todos os dias, tá? De terça a sexta, esse horário acontece. Tchau, tchau.